Boa noite, sou o Francisco. Venho apresentar o trabalho de História, a Era da Escravização. O meu grupo sou eu, as três Anas e o Jorge, Amilcar. O tema que nos escolheu foi Portugal e Brasil e é importante, primeiro de tudo, definimos escravatura. Então, o que é isto da escravatura? A escravatura é definida pela escravização de africanos que eram transportados por meio do tráfico negreiro, ou seja, era uma migração forçada de africanos para trabalhos sem direito à remuneração, ou seja, eles trabalhavam e em troca não recebiam dinheiro, nem nada em troca. Onde e quando começou? A primeira deambulação de negros rumo à Europa data a 1441 por Nuno Tristão e Antão Gonçalves, quando numa expedição regressaram com 10 cativos vindos da África. Mas apenas 3 anos depois se inicia em Lagos a partilha de negros com a intenção de os escravizar, pelo infante Dom Henrique. Esta primeira partilha conduziu 200 escravos a Portugal. Pois nós, visto que o nosso tema é Portugal e Brasil, fizemos aqui uma tabela em que comparamos os dados de um com os do outro. Então, em Portugal, como já vimos, iniciou-se em 1444, com cerca de 200 africanos envolvidos na partilha. No Brasil inicia-se uns anos depois, em 1500, porém através da escravatura de indígenas nativos. E está aqui uma controvérsia porque, em termos teóricos, não podemos considerar esta escravatura no Brasil como escravatura, visto que esses indígenas eram recompensados a partir do escambo. O escambo eles não lhe pagavam em dinheiro, ou seja, moeda, mas pagavam através da troca de serviço ou mercadorias. Em Portugal, maioritariamente a partilha era feita de escravos africanos, enquanto no Brasil, apenas a partir de 1530 começou a ocorrer esse transporte. Cerca de 11 milhões de africanos indígenas trocados em Portugal, enquanto no Brasil cerca de 4,9 milhões, todos levados a cabo pelos portugueses. Em Portugal realizavam todo o tipo de trabalhos e existiam até serviços de aluguer, que era quando uma pessoa não tinha dinheiro para manter o seu escravo, podia alugar um e fazer trabalhos pontuais, e assim já conseguia, através do seu rendimento, ter um escravo, apenas de aluguer. No Brasil, visando causas portuguesas por mão de obra para trabalhar na lavoura e também na mineração. Em Portugal tem término em meados do século XIX, enquanto no Brasil apenas no final do mesmo século. Fim da escravatura. Em Portugal. A escravatura em Portugal, depois de mais de 400 anos desta prática, teve o seu fim após as medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal, que foi um verdadeiro pioneiro neste processo. E no Brasil, a escravatura começa a perder força a inícios do século XIX, por meio da resistência dos mesmos, que, como podem imaginar, não era uma situação lá muito agradável ser um escravo. Mas só no final desse mesmo século, do XIX, é que conseguem cessar. Espero que tenham gostado da nossa apresentação.